Nessa hora, a fé, na hora do embate, a fé ajuda. E as pessoas que filmam as abordagens? Porque tem o ponto do policial, mas e quem tá filmando uma abordagem? Isso é ilegal ou isso é legal? Boa pergunta. O que dá motivação é saber que a vida tem fim. Como é que você aconselha para que ele mantenha, o nosso policial militar, ele mantenha... Agora tá melhorando, ó. Melhorou, tá baixando a chuva. Para que ele mantenha a saúde psicológica. Eu acho que a melhor maneira dele manter a saúde psicológica dele é saber que, assim, ele tem uma família para voltar, que ele tem um parceiro que ele vai ter que trabalhar junto e que, assim, nós estamos aqui para proteger a pessoa e não para zerar os índices criminais, porque nunca vai existir uma situação onde não existam crimes. Então, o policial, se para ele ter uma vida saudável, ele tem que se investir daquilo de falar assim, ó, eu sou um ser humano, eu vou fazer aquilo dentro das minhas capacidades, dentro daquilo que eu consigo. Porque é aquilo que a gente brinca, uma vida que você salva, o seu trabalho já está feito. Um dia que não teve uma ocorrência na sua área, foi um dia 100%. Foi um dia que nenhum ladrão ali, ou nenhum criminoso atuou na sua região, não roubou nada de ninguém, não machucou ninguém. Isso já é uma vitória, entendeu? Então, para o policial justamente não entrar nesse ciclo de achar que ele tem que fazer justiça com a própria mão, ou de algo ir na outra ponta do espectro, né? De virar um vagabundo, de falar, já que eu não tenho que fazer nada, já que eu prendo tá tudo largado, já que prende e solta, eu não vou fazer nada. Não, o que ele tem que fazer é que assim, ó, se você veio, patrulhou, atendeu bem, eventualmente uma ocorrência ou outra, mas e não aconteceu nada, o seu dia foi 100%, foi 1000%. Porque, queira ou não, o nosso ideal é que não aconteça nada, né? A gente trabalha na quebra da ordem. Isso, na quebra da ordem, mas isso é a exceção. A regra seria o quê? Nós ficarmos igual o Bob, né? Que é o policial inglês, né? Só no quarteirão ali. Dá uma voltinha, sem novidade, vai no outro quarteirão, né? Porque lá o policiamento deles também é bem direcionado nesse negócio de bairro, né? Então o policial, ele fica ali. Se o cara ficar 12 horas ali e não tiver nenhuma ocorrência, pra ele tá pago. Lógico, alguns policiais têm esse instinto, né, de querer pegar o ladrão, de querer ser o herói, esse idealismo da farda que é saudável também. Só que isso tem que ser limitado para ele não, é o que você falou, ter aquele desgaste mental de falar, nossa, eu tô fazendo e não tá resolvendo. Não, você tá fazendo. Quando não acontece nada, o seu policiamento foi 100%. Essa é a ideia, né? Capitão, voltando àquele assunto ali que você falou de Jesus, eu queria só colocar também uma coisa interessante, né? Então, o sacrifício dele por nós foi algo que deixou a gente constrangido, como o apóstolo Paulo. O amor de Cristo nos constrange. Nessa hora, a fé, na hora do embate, a fé ajuda quanto o militar? Ali naquela hora você falou entreveiro? Não, isso no entreveiro ali, no atendimento. Eu posso te falar um negócio? Ali... Não dá pra lembrar de nada. Ali a coisa congela, né? Mas eu acho que... É o treinamento só, condicionamento. Isso, porque a nossa resposta é muito de reflexo, né? Tipo, você identifica a ameaça e age. Mas eu acho que... Acho não, né? Eu acredito. Logo em seguida e antes. Eu acredito que assim, ó... Todo serviço, quando eu trabalhava na rua, a gente fazia uma oraçãozinha rápida. Fazia assim, ó, pessoal, bom serviço a todos, Deus nos proteja, que nenhum mal aconteça com a gente, que nenhuma pessoa precise de nós, que todo mundo volte para casa. E eu acho que assim, eu acho não, né? Eu tenho certeza, porque eu sou católico, acredito em Deus, piamente, leio. Mas eu acho que assim, se não fosse esse apoio da fé, a gente estaria num lugar bem pior, né? Eu acredito piamente nisso. Eu acho que o bom disso no pós do policial é para acalentar um pouco a alma dele, porque a gente carrega muita energia negativa. Se não tiver uma coisa extra para blindar a gente, é muito difícil. Porque, por exemplo, eu já fui em ocorrência que eu vi criança morta. É isso aí. Entendeu? Se tem uma coisa que mexe com a gente é ver essa injustiça, entendeu? Com a criança. Exato. E aí você fica com aquilo na cabeça. E aí se você não pôr na mão de Deus, né? Você fala, Jesus, intercede com o Pai lá porque tá pesado para mim.
isso vai acumulando. E aquela história, Jesus está aqui para ajudar a gente, para carregar essa cruz, né? Ele carregou a cruz por nós, ele não pede nada mais que isso, ele só pede, né? Ele não disse que a nossa vida seria um mar de rosa, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então eu falo, eu conheço muitos policiais aí que eles acreditam em Deus e a gente consegue levar isso aqui dentro do possível com muita saúde, mas tem que ter um apoio religioso. Eu não tenho nem essa restrição de dizer, seja católico ou seja isso. Não, a fé em Deus. Eu acredito assim que o Deus é o mesmo para todas as religiões, só que cada um de nós interpretou de uma maneira os sinais que esse Deus mandou, né? Sim. Inclusive tem até o livro, né, do Eric Voegelin, que é Ordem e História, né? Ele fala muito isso. O primeiro capítulo é Israel e a Revelação. E ele fala muito disso, que ele fala assim, eles são 5 capítulos, são 5 livros. E ele vai contando, e aí ele comenta que assim, ele vai escrevendo um livro, e quando ele chega no 5º livro, ele fala, putz, agora o que eu tô pensando aqui tá contradizendo um pouco do que eu escrevi no primeiro livro. E é mó legal, ele critica o próprio livro no final. Porque ele fala assim, quando o Império lá, o Alexandre Magno, né, o Alexandre Grande, né, ele foi até o Oriente, ele chegou lá na Índia, nas barbas da China, e ele percebeu que as civilizações de lá eram tão antigas quanto as nossas. Tinha uma história. E eles também tinham deuses, e aí ele chegou à conclusão de que provavelmente o Deus é o mesmo, e que cada um interpretou de um jeito. Então assim, se você tiver uma fé, já é mais que suficiente. Eu acredito, né? Eu respeito quem não tem, claro, né? Apesar de eu achar que é uma vida muito vazia, né? Você achar que o nosso propósito aqui é nenhum. Porque se você se você não acredita em Deus, a ideia é qualquer. Que você vai nascer, fazer algumas coisas na sua vida e morrer e pronto. Mas isso é um pensamento que chega a ser cretino, né? Você fala, caramba... Até que eu li aqui, não sei se você chegou a ler o Homo Deus lá do Yuval Noah Harari. Ainda não. Dá uma olhada nele, que ele fala um negócio que eu não tinha percebido que esses ateus querem. Cara, você acredita que eles estão em busca da imortalidade, vivendo dentro de uma máquina com a consciência, né, da inteligência artificial? Então, assim, eles estão prevendo isso, eles não têm outra esperança. Mas, assim, até o fato de você... Esse é um outro assunto para outro dia. E... é outro episódio, porque tem uma parte da hora do transporte entre o nosso corpo, né? Eles vão estar, você pode estar doente, pode estar coisa, eles vão se transportar a consciência para a máquina, que essa parte aí da metafísica eles não resolveram ainda. Não vai ser difícil. Não, e eles estão outra coisa, se você está indo para uma máquina, você vai tirar aquilo que faz a gente humano, que é o livre-arbítrio, porque quando você estiver numa máquina, como é que você... Segundo eles, na singularidade, segundo eles, a máquina vai ter condições de fazer também as escolhas. Então é o Exterminador do Futuro, já chegamos lá. Basicamente é isso, Matrix. Não sei, a ideia deles... É um conceito de Matrix, então. Né? É um conceito por aí, mas é a imortalidade. Eles não querem... Tem muita grana. Assim, mas assim, pensa bem. Eu quero viver... Mas qual que é a razão de uma vida sem fim, né? Boa pergunta. O que dá motivação é saber que a vida tem fim. É uma premissa inversa, não... Então, o fim com significado, de deixar um legado... Não, de sabendo que tem fim, você fala, eu tenho que correr, eu tenho que fazer as coisas. Quando não tem fim, você fala, eu posso ganhar R$1 por dia que daqui 1 milhão de anos eu tô milionário. Olha, não é verdade? Mas assim, isso aí não é o pior. Vou falar uma coisa que é bem pior. Sim. Você imagina daqui a 200 anos, todo mundo já se foi aqui do lado e você tá aqui... Nossa, que trágico. Você tem que esquecer o passado. É a revolta de Atlas, né? Esse daí, né? Ele não consegue se matar, ele é o único ser imortal, ele vai enterrando todo mundo e aí ele se revolta pelo fato de ser imortal. Tem um livro que chama Revolta de Atlas, que é sobre isso aí mesmo. Exatamente, eles não pensaram nesses dilemas. Outra coisa também, tem uma hora que você pega e vai dizer o seguinte, para quê? Para desenvolver qual parte do meu caráter? A boa ou a ruim? Né? Então assim, o ser humano é egoísta, por natureza, o ser humano pecador. Sobreviver, né? Então tem uma hora que se não for o sentido de servir o outro, vai perder todo o sentido de você ficar vivo, né? Você tem que ser a evolução a evolução não a evolução como ser biológico, mas a evolução como pensante é chegar a um propósito e dizer o seguinte, eu já fiz muito, eu já aprendi bastante, eu vou ajudar o outro, aquele que não tem. Claro. Isso eles não têm. Não, com certeza não, porque se a sua ideia é ser imortal, você quer suplantar todos, né? Fala, eu sou melhor que todos, vão ficar só com a raça melhor. Né? Aí uma coisa assim, não, mas eu quero, inclusive um amigo meu, ele disse assim, mas eu quero, um desses que querem essa imortalidade, disseram assim, eu quero chegar um dia e colocar o meu
o meu sósia para trabalhar. Caiu a ligação aqui com a coisa. Não caiu não. Não sei, veja se caiu na internet. Caiu não? Não. Eu quero colocar e ir pra praia. Eu falei, tá bom, cara, esse é um desejo bem egoísta, mas e se o outro ficar melhor que ele, fizer mais cursos, ele vai ser obsoleto? Em casa. Aquele filme A Ilha, né? Você já viu? Tem a ilha. Que eles fazem os clones pra tirar órgão, pra ser imortal, até a hora que um deles foge, encontra ele mesmo fora. E tem mais umas né? Umas maluquices também. Tem aquele outro filme também, O Substituto, né? Sim. Ele não pensou assim, cara, eu joguei eu joguei uma pergunta pra ele, tá, e se o seu substituto for mais interessante pra sua esposa do que você mesmo, o que ela pode fazer com você? Quem sabe elimina ele, né? Então assim, eles não estão pensando que todo desejo desse tipo de imortalidade é um desejo egoísta. Eu não tô vendo ninguém querer ser imortal para poder fazer o bem para sempre, bem, exatamente. Né? Mas ó, divagamos, mas vamos voltar aqui. Foi uma divagação legal, mas uma divagação louca. Próxima pergunta. Cleiton. Beleza, tem várias pessoas aqui ainda também. Que bom, feliz. Muitas pessoas falando até da chuva aqui também, exatamente, tranquilo. Beleza, vamos lá. Tem uma pergunta bem interessante aqui, porque vocês falaram já daquelas câmeras, né, que ficam ali nos policiais e tal, mas tem um ponto aqui que é interessante você destacar. E as pessoas que filmam as abordagens? Porque tem o ponto do policial, mas e quem está filmando uma abordagem? Isso é ilegal ou isso é legal? Pode ser feito? A pessoa pode filmar uma abordagem? Claro. E como é que isso funciona no ponto de vista do policial? Não, é assim, não é ilegal, porque, queira ou não, a gente está investido da função pública, ali a gente está como funcionário público, né? Eu brinco, né? Ali nós estamos com o nosso CNPJ, né? E não com o CPF. Então, qualquer abordagem pode ser filmada e, né... A única questão é que, assim, já houve problemas, porque se a pessoa filmou, ela é uma testemunha que tem provas. Então, aí essa pessoa, se for solicitadas imagens justamente a fim de embasar aquela abordagem, tecnicamente ela tem que ir até o DP e fornecer as imagens. Aí tem que ver esse desgaste, né? Às vezes a pessoa só filma por filmar, para ficar lá, para jogar num canal de YouTube ou fazer um oba-oba na internet, né? Então, não tem restrição legal, não tem nenhuma não. Pelo contrário, o policial que trabalha pelo certo, filmado ou não, ele vai estar ali fazendo o serviço dele, tranquilo. A única coisa que eu posso complementar desse pensamento aí é que ele tome cuidado para não atrapalhar a ocorrência ou até mesmo colocar em situação de perigo. Isso é uma coisa natural do ser humano, da curiosidade, mas ao mesmo tempo é perigoso, né? A gente vê pessoas filmando tempestade, aí cai o raio, tá filmando furacão, entra um sofá pela janela. Então as pessoas também têm que ter esse nexo, né? De tá filmando uma ação policial ali, às vezes uma situação tensa, policial armado, um indivíduo armado, alguma coisa nesse sentido, a pessoa também tem que medir isso aí, né? A curiosidade tem um preço, mas em relação à legalidade, não, tranquilo. Eu já me coloquei em algumas situações de perigo filmando, mas eu estava lá para profissional, estava ganhando para isso. Agora o cara se colocar no meio da... E não só ganhando, né? Você precisa, né? É diferente. Alguém tem que filmar quando o cara é profissional, porque alguém tem que filmar. Alguém tem que fazer aquele trabalho, pode servir como uma prova e tal. Mas, mesmo assim, aquilo que a gente chama de money shot. Quer dizer, aí eu precisava daquilo. Aquilo é o meu trabalho. Claro, é aquilo que fazia eu ganhar dinheiro, né? É diferente. Mas também já me lembrou outro filme aí de um louco, né? Você lembra do Crawl? Como é que era? O cara que era ficava provocando os acidentes para poder chegar lá e gravar e ter o... Não, tem um na Netflix, né, do Acre, eu acho, do Amazonas, que o cara, ele era tipo desses programas shit show, assim, só de que morte, de tranqueiraiada. Isso. Esse cara, dizem, né, tem duas versões da história. Que ele tem realmente... vamos colocar aqui tudo que eu vou colocar, que a gente vai colocar como referência aí. Mas dizem que foi porque ele estava combatendo também... Tem a versão dele, né? A versão da família dele. Que ele estava combatendo gente muito perigosa e aí eles colocaram ali nessa coisa. Mas também tem gente que diz assim, para ganhar audiência, ele conseguia gerar a ocorrência. Exato. Mas eu tô falando de um filme de Hollywood que o cara é cameraman. Esse eu não me recordo, depois eu vou dar uma olhadinha quando você lembrar. É o Corvo, não é um cara, tipo uma ave de rapina, né, que é o nome em inglês. Eu não sei, não me lembro agora como é que é o nome do filme em inglês, mas ele só conseguia o scoop, que a gente chama que é o furo. Mas claro, o cara tava no meio, o cara era problemático. Mas assim, é um roteiro de Hollywood ficcional, mas eu não duvido muito que haja quem faça isso para a questão de aparecer, infelizmente. Mas isso não é a regra, é a exceção. Muito bem.
indo para os finalmente, porque a gente precisa parar aqui, eu queria regravar aquela parte que nós falamos sobre a Rocan, porque a habilidade deles é muito... E aquela hora estava chovendo muito, tá? Então, só para a gente poder valorizar essa equipe aí, que eles vão lá e vão acompanhando o suspeito para que ele possa se cansar ou cometer um erro, cair. E eles sabem que a motocicleta, ela pode atropelar alguém e ser até letal, mas é mais difícil também. Então não adianta você perseguir demais. Um carro, um automóvel, eu acho que ele tem que pensar em, quem sabe, ter outras condições de neutralizar aquela ameaça. Mas a Rocan, ela vai fazendo um trabalho com uma habilidade muito grande, porque ele olha lá e fala assim, poxa, esse cara não tá bem. Sim, ele tá fugindo porque tá bêbado, né? Ou ele tá fugindo... A moto tá com alguma coisa irregular, né? Com coisa irregular, ele tá com medo de perder a moto que ele acabou de comprar e não comprou a moto de maneira correta. Como é que vocês lidam com esse treinamento ali? É uma coisa constante? Eles estão sempre fazendo esse desenvolvimento? O policiamento, a Rocan, né, que é Rondas com apoio de motocicleta, né? Ela... a previsão na diretriz da criação dela prevê que todo o serviço eles têm que treinar. O horário deles já prevê o treinamento, porque assim, você não pode pegar a sua moto particular e ficar treinando, né? Quer dizer, se você tivesse um ambiente controlado, uma pista de aplicação, ok. Só que na maioria das vezes não tem. Então o que eles fazem? Eles entram no serviço às vezes mais cedo, às vezes não, né? Eles entram mais cedo, ou a não ser que tenha alguma missão específica que precisa ser muito logo no começo do serviço, senão eles entram, fazem atividade com a moto, maniabilidade, fazem educação física, justamente porque tem que estar com os sentidos aguçados, né? Tem que estar com a memória muscular afiadíssima, né? Porque é uma reação instantânea, porque é aquela história, a diferença da moto para o carro é porque a mudança de direção da moto, a velocidade instantânea da moto é muito rápida, né? Tipo assim, tá a 100 por hora, ela consegue frear uma frenagem a 0 por hora em 3 segundos e uma mudança de direção a 45 graus. É diferente de um carro que você percebe que ele começa a frear, começa a fazer uma manobra. Então o policial que trabalha com moto, ele é assim, ele é acima da média na situação de condução de motocicleta, né? Porque ele tem que saber subir escada, descer escada, andar em viela, subir ponte, descer ponte, fazer conversão sem pôr o pé no chão, né? Aquela conversão em U, né? O U-turn, né? Aquela 180 graus. 180, ele tem que... Aí é o que você disse também, naquele momento que a gente estava no intervalo, é aquele cara que ele tem que começar a dimensionar se ele vai ser, a moto vai parar, se ele já saca a arma para poder abordar, se ele segura a arma no coldre porque ele vai sair de novo. Então, o cara da motocicleta, o policial nosso, é fora de curva, assim. Ele é um cara, um policial, e é por isso que é uma mão de obra muito, muito rara e especializada. A gente cuida com muito carinho deles, assim, porque não é todo mundo que tá disposto a andar de moto como policial, né? Porque não é um passeio, é uma aventura praticamente, né? Então esses policiais, a gente trata eles com muito respeito, tanto que fala, eles tomam chuva, tomam sol, sabe, é frio, eles estão sujeitos a intempéries, eles estão sujeitos a pernilongo, bicho, de tudo, né? Eles estão muito mais expostos. Então, os policiais que se voluntariam para isso, a gente dá um carinho especial, bem, uma atenção, fala, que bom que você tá aqui, entendeu? E eles estão mesmo 12 por 36? Não. Ah, sim. Eles trabalham no 12 por 36, algumas equipes, outras equipes trabalham de segunda a sexta, mas independente do horário, eles têm essa dinâmica da instrução, eles têm essa dinâmica do treinamento, porque, tem que estar todo dia afiado, entendeu? Já o do tático, ele tem um período... Mesma situação, isso. O piloto. O motorista da viatura de força tática, você fala? Eles também. Eles têm horário de treinamento, tem o curso de força tática, assim, tem tanto o curso de força tática, onde é passado algumas coisas, como nós temos também o estágio de condução de viaturas, que o estágio é uma coisa rápida, o estágio são de 7 a 10 dias no máximo, o curso é aqueles de 15 dias ou mais. E o estágio da condução de viaturas é legal, são 7 dias que o policial aprende a fazer manobras, aceleramento, frenagem, conversão. E normalmente o policial, o motorista de força tática, ele tem que ter os 2 cursos, porque exige demais, né? Exige demais. E fora que ele tem que conhecer bem o veículo, né? Que é diferente você conduzir um veículo de passeio e um veículo, apesar de ser adaptado para ser viatura, com a função de viatura, né? De arrancada, de frenagem, de conversão, de levar em consideração o balanço da viatura, um monte de coisa. Entendeu? Então também. Civis. O pessoal navia, né? Você tem que ter, assim,
o seu cérebro parece um computador, né? Recebendo informação e processando assim, na velocidade da luz, né? Porque é uma criança que corre atrás de uma bola. Na rua você tem que mudar totalmente a direção, frenagem, condução, porque se você fizer uma conversão muito brusca, a viatura pode capotar, se você deixar correr, pode atropelar. Então são policiais, assim, os caras que trabalham na condução de viatura na polícia, assim, são excepcionais, assim, não é pra qualquer um, não. E depois chega lá no máximo aquele piloto da rota que também faz umas coisas bem treinadas. São. Outra coisa também que eu percebo deles... é que o próprio veículo ele também é uma arma de defesa. Claro, tem. No curso de força tática, né? Eles aprendem até aquela situação de emboscada, né? Tipo, se for surpreendido por uma equipe, por bandidos, né? Do lado direito, como é que as equipes desembarcam? Pela frente, por trás. Tem até esse treinamento. Porque, queira ou não... Uma pode atrapalhar a outra se não tivesse esse treinamento. Exato. Se não tiver o treinamento, não vai saber o que fazer. E outra coisa, é o que você comentou. Saber usar a viatura, às vezes pode ser um único anteparo entre você e o perigo. Então faz parte, é tipo uma simbiose, né? O policial com a viatura ali, ele usa a viatura e a viatura serve para ele de um propósito, assim, às vezes defensivo, até. É legal. Ultimamente, capitão, eu tenho visto no YouTube algumas pessoas que estão usando, civis, que estão usando o próprio carro como um elemento de uma arma de ataque quando ele vê algum tipo de ocorrência. Isso é muito perigoso. O que você pode dizer sobre isso? É uma tragédia, né? Anunciada, né? Muitas pessoas aí na condução de veículo, às vezes de maneira irregular ou de maneira irresponsável. Não, quando o civil de bem vai e usa para poder ir e utilizar o carro como uma ferramenta para inibir um assalto, que ele vai e atropela. Entendi. É que você acha disso? Assim, é errado, quer ou não, né? Você vai estar ali atropelando uma pessoa, mas a gente tem que levar em consideração o fator revolta, né? Às vezes a pessoa tá ali, tá vendo uma injustiça, um criminoso roubando uma pessoa, ele se investe daquele sentimento de injustiça, de saber que às vezes aquela pessoa pode se machucar ou aquele criminoso nunca ser preso, né? E ali e acabar atropelando o criminoso ali, né? Isso tem acontecido com mais frequência ultimamente? De uns tempos. É que, na verdade, o que eu posso te dizer é que talvez, como hoje em dia tem mídia, tem um monte de coisa, a gente está recebendo mais essas informações. Mas eu acho que eu também tenho a percepção que está acontecendo um pouquinho mais. Acho que o pessoal cansou, né? As pessoas de bem, né? Que a gente fala, que não são criminosos, que não fazem coisas erradas, elas veem isso na rua, elas se investem nesse sentimento de tipo, eu tenho que fazer alguma coisa, uma justiça com a minha mão. É errado, claro, mas às vezes a gente não consegue tirar a razão da pessoa, né? Eu, como civil, posso dar uma orientação a essas pessoas que pensam em fazer isso. O seguinte, veja quem está dentro do seu carro, veja também se você não vai fazer pior, por exemplo, atropelar um inocente. Eu acho que a gente tem que pensar muito. Outra coisa, às vezes você vai atrapalhar... eu não estou dizendo que é sempre, mas teria que ter uma leitura de situação muito bem clara de que alguém está sendo realmente ameaçado. Às vezes a própria pessoa ali que não é um policial, não está treinado, às vezes ela pode se enganar, né? Às vezes é uma pessoa pedindo informação, um motoboy fazendo uma entrega, preciso ir em tal lugar. E aí só que ele tá ali pendurado na janela do outro carro, entendeu? Então... Eu aconselho também os motociclistas de aplicativos e outros não ficarem pedindo opinião ou trânsito, informação no trânsito, porque ele pode ser confundido com algum assaltante. Mas tem que ver houve ameaça, é nítido a presença de uma arma de fogo ou então de um simulacro, tudo bem, mas o cara, você tá entendendo? Sim, ele pode fazer uma coisa pior para a vida dele, né? Sim. Ele pode causar uma tragédia, né? Tanto para ele como para o terceiro ali. Então, assim, não vejo o lado, como a gente tinha dito na câmera, não vejo o lado positivo de você atropelar uma pessoa que ali está em tese cometendo um crime. Às vezes você ajuda mais vendo a placa, pedindo, passando para a polícia, avisando. Às vezes tem uma viatura perto, entendeu? Então acho que essa demanda de fazer justiça imediata não se justifica. Eu não consigo imaginar um cenário onde eu diria, ele fez 100% correto. Eu acho que o único cenário que seria razoável foi o que você comentou. Ele está vendo um criminoso com uma arma apontada para dentro de alguém dentro do carro. Mesmo assim, porque talvez, vamos dizer que imagina se ele acelerando, o ladrão se assusta e aí sim atira. Tá vendo? A gente não consegue controlar as variáveis. Então é muito difícil a gente fazer um juízo de valor tão instantâneo assim, entendeu?
Então... Isso acontece muito em filme que dá certo. Eu acredito que na vida real você precisaria ter um pouco mais de paciência para entender melhor e para ver como poder ajudar a vítima. Porque às vezes o malandro ele tá ali, ele não tá... ele pode sair daqui a pouco, você vai lá socorrer a vítima de uma situação dessa, nem sempre foi uma situação. Agora, se já está ocorrendo um conflito iminente, você já vê que o cara está no desespero, não sei, não posso julgar. Agora, uma outra coisa que também precisaríamos trabalhar em relação à mentalidade do jovem que quer ser policial trabalhar. Como é que tem sido dos recrutas assim? Você percebe que tem um apoio da família sempre para que ele possa se tornar um militar? Existe isso aí ou nem sempre acontece? Por exemplo, eu posso dar algum exemplo. No caso seu, você tinha todos os meus pais, mas assim, todos os meus parentes que são policiais são por parte de mãe. O meu pai, ele, por exemplo, é um cara, sempre foi muito do bem, sempre. Então, ele achou que quando eu entrei na polícia, ele falou, pô, filho, isso é um perigo. Nossa, você vai se expor ao perigo. Então, ele mesmo tinha essa... Só que assim, ele sempre falou, é isso que você quer? Então tudo bem, mas ele tem um coração bem mole, assim, ele é um cara bem bonzinho, então tipo assim, na cabeça dele era o filho indo pro perigo. Então às vezes as famílias, pelo que eu percebo, elas não falam assim, não entra na polícia porque não é legal, ou um sentido de tipo de ser contra. É mais uma aflição, porque queira ou não, você tá entregando o seu filho, o seu parente, para uma situação de perigo, né? Você tá falando, a partir de agora... Você não é mais menino, você é um homem, você vai se expor ao perigo. Então eu percebo que as famílias apoiam, porque aquele sonho, que é aquela vontade, aquele patriotismo, né? Você falou uma coisa, uma palavra que você usa para dizer que é o... você falou uma palavra muito interessante que eu gostaria de guardar. Falou sobre não é um ímpeto, é aquilo que a pessoa sente, vontade, como se fosse a vocação. Sim. Eu esqueci a palavra, eu vou lembrar depois. Tá. Bom, depois eu procuro. Não seria o altruísmo, né, que eu coloquei aqui, não, né? Não, é uma palavra que você fala que é o sentimento dele de querer servir. Eu vou achar isso, eu coloco no lettering. Isso. Então, assim, eu percebo... O apoio da família é importante. Isso, é importante. É importante para dar aquela segurança, né? Para a pessoa não voltar atrás da decisão dela. Porque a gente não quer sair de casa achando que a nossa família tá preocupada, né? A gente quer sair tranquilo, né? Eu sei disso, por exemplo, porque trocam os personagens, só que as coisas são parecidas. Por exemplo, quando eu trabalhava na rua, quando eu trabalhava à noite, eu costumava chegar em casa lá para umas 6h40. Quando dava umas 7 e pouco, você não chegava, meu pai ligava. Agora trocou pela minha esposa. Às vezes eu tô na rua e tal, começa a dar um horário que já era pra eu ter aparecido, elas mandam, agora é o zap, né? Amor, tá tudo certo. Tudo de boa? Aí eu falo, deu uma ocorrência, eu tô fazendo documentação e tal. Então eu acho que é um sentimento mais de proteção, entendeu? Da pessoa, da família querer proteger e não de puxar, né? Eu acho que quando a pessoa decide ser policial, ela tá fazendo uma escolha honrada, uma escolha digna, uma escolha valorosa. Então, normalmente a família é mais o freio, é o medo. É o receio, é o cuidado, entendeu? Né? É mais isso. Um sonho também, antes da próxima pergunta, e a gente tem problema porque senão cansa, mas cansa, eu não me canso, né? Eu tô falando das pessoas... Talvez quem tá ouvindo, né? Não acaba. Nem sempre, cara. Você sabe que quem vai assistir chegou até aqui é porque ele gosta do assunto e ele quer ser realmente. Eu queria saber rapidamente, vamos lá falar da carreira. Começa e vamos seguindo as patentes até chegar à última patente. Como é que seria? A gente entra como soldado, a gente pode entrar na carreira policial militar do estado de São Paulo como policial na base dela, como soldado, ou no meio como aspirante oficial. Só que a carreira ela se estende da seguinte maneira, né? De maneira vertical. Começa como soldado, aí vem cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente. Esses são os praças, né? Que são o quadro dos praças. Até aí ele tá na base da pirâmide, digamos assim. Aí o meio da pirâmide, digamos assim, começa com os alunos oficiais, que são os cadetes que estão estudando lá no Barro Branco. Formado o aluno, você sai como aspirante, aí vem 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente, coronel. Não tem negócio de 3º. Então vamos lá. Não tem negócio de... O capitão é capitão sempre. Capitão é capitão, isso. Não existe uma hierarquia dentro do capitão. Dentro de capitão, não. Tá. Tem o 2º tenente, 1º tenente. Aí vem o capitão, major, tenente, coronel.
Aí vem o coronel, que a gente brinca que é o coronel full, né? Que são 3 estrelas douradas. E depois do coronel vem o comandante geral, que ele tem o status de secretário, né? Então ele é um posto acima do coronel, né? Ele tem como se fosse o secretário de Estado, né? Então, mas ele é carreira militar, né? Isso, ele é um coronel, só que ele é alçado ao nível de comandante geral. Esse posto, ele é de secretário, então ele é separado, né? Então existe mais um posto, é como se fosse o último, literalmente, só que é uma vaga só. Não é de carreira, né? É uma vaga só. Então ele tem essa diferença. E qual é a duração que ele pode ficar dentro desse período? Ele pode acompanhar o governador. Então, tipo assim, há 4 anos, ele pode ficar 4 anos, aí se o outro governador quiser manter ele, é um cargo um pouco mais de confiança, exatamente. Então, assim, se ele fizer um bom serviço, ele fica um pouco mais, às vezes troca o governador quer mudar algumas coisas, acaba trocando um ou outro, mas não é uma ciência exata isso, depende muito mais ali do alinhamento, né, das ideias, às vezes do governador quer mudar alguma coisa, quer mudar o direcionamento da polícia, ele fala, esse comandante, o trabalho dele aqui é mais interessante, ele troca. E depois? Aí depois é o fim da carreira. Aí você vai a coronel, aí você tem assim, a possibilidade de ser comandante geral, conforme o seu trabalho, aquela história, uma situação de escolha, mas aí você vai e aposenta, né? Aí é o último posto. Isso na militar. E no exército? O exército é igual ao nosso. É de soldado até coronel. Só que eles também têm os generais, né? De brigada, divisão e general de exército, né? Isso. Aí, só que aí nessa prova lá no Barro Branco eu fui mal, porque o da aeronáutica e da marinha é mais difícil. Que eles têm o capitão de corveta, eles têm o tenente brigadeiro, aí eu nunca sei onde eles se encaixam ali. Eu só sei do exército e da polícia. O paralelo também na aeronáutica, o almirante também vai ter a mesma equivalência. Aí tem o almirantado, né? Que é igual aos generais. Que são os almirantes, os brigadeiros e os generais, né? Que são os 3 últimos postos, né? Tem aquela disposição deles. Agora, Na marinha? Então, aí eu não sei. A marinha é difícil. É capitão de corveta, eu sei que é tenente general. Mas sabe por que você não estudou ela ainda? Porque vai cair nas próximas provas. Então agora eu vou estudar. A próxima vez eu trago uma cola mais completa. Essa pergunta não veio no briefing. Aqui tem mais algumas perguntas. Eu não vou entrar, tem até pergunta que eu não gostaria de entrar. Tipo assim, a política salarial, cara, eu acho assim, qualquer dinheiro que for pago é pouco. Então eu não vou entrar nessa questão salarial, mas eu quero saber outras perguntas aqui que tenham, que possamos trabalhar. Eu acho o seguinte, olha, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu fiquei assustado quando eu tive um amigo que era o equivalente ao cabo, né? E ele falou em soldos de $35 mil por ano. Cara, é muito pouco para os Estados Unidos, estou falando. Então assim, só para você ter uma ideia que não é um privilégio do Brasil o homem da lei ser mal remunerado. Isso existe em todo lugar. Então só porque você diz porque nos Estados Unidos, não, nos Estados Unidos também ganha pouco. Próxima pergunta. Beleza, tem uma pergunta aqui que é interessante, e ela envolve a cultura brasileira. E não só a cultura brasileira, né? De outros países também, inclusive os Estados Unidos. Que é a forma que a polícia é tratada das músicas. A pergunta é colocada assim, é realidade ou é utopia? Bom, querido, eu acho que isso... Fala o nome da pessoa, só pra gente poder só... Ok, é um canal do YouTube que eu não conheço, é o Dark Dremur. Tá. Okay. Não, querido, a situação é a seguinte, eu acho que essas músicas, a arte reflete a realidade, né? Existe esse dilema, né? Se a arte reflete a realidade ou se a realidade é refletida na arte. Mas eu acho que, na maioria das vezes, a arte reflete a realidade. Porque, assim, a pessoa que faz uma música, vamos dizer assim, pejorativa da polícia, talvez ela teve uma experiência ruim, talvez ela comprou a experiência de outra pessoa, fala assim, eu acho que a polícia é isso. Então vou fazer uma música falando mal deles. Então eu não vejo como isso, acho que é um direito de expressão, né? É uma liberdade artística de falar. Eu acho que se não for uma ofensa pontual, citando nomes, falando alguma coisa que beira ameaça, essas coisas, porque realmente a gente conhece que algumas músicas beiram a apologia ao crime, mas tirando essas situações que eu acho que são exceções, eu acho que é a liberdade da pessoa se expressar, às vezes ela teve uma experiência ruim, ou às vezes ela nem conhece o nosso trabalho, então difícil de julgar, né? Eu acho que só cabe a pessoa saber se a crítica dela ali na música está construindo o quê?
Será que ela tá melhorando a atuação nossa da polícia? Será que ele tá ajudando a gente? Eu acho que não. Acho que esse é o ponto nevrálgico da situação. A música dele tá fazendo mais pessoas não gostarem de nós ou ele tá ajudando a gente? E eu acho que, se a sua motivação é só a raiva, é muito pouco que eu posso fazer por você. Agora, se é uma experiência ruim, talvez a gente possa achar um meio termo, entendeu? E sempre vai ser uma visão unilateral da coisa também, porque tem o policial mau e o policial bom. Sim. Então, também tem... Só não existe o bandido bom e o bandido ruim, né? Isso aí, bandido sempre é ruim. Né? Bandido é bandido. Próxima pergunta. Beleza. Essa é interessante para os jovens que estão assistindo a gente. Essa pergunta diz o seguinte, também desse mesmo youtuber. Por que o alistamento de jovens aos 17 para os 18 anos é obrigatório no nosso país? Por que ele é obrigatório? Capitão, posso responder essa daí? E eu disse assim, por que não, né? Por que não? Eu diria o seguinte, que é a chance do cidadão poder mostrar um pouco para a sociedade essa lição de servir. Essa seria a minha resposta, mas eu quero ouvir a sua. Querido, eu acho que assim, pelo lado militar, vamos falar assim, eu não sei o lado legal da coisa, né? Porque deve ter algum critério legal lá atrás que foi instituído, que falaram assim, no Brasil o recrutamento será obrigatório. Só que eu vejo pelo lado, sabe, que um país tem que ser soberano, militarmente falando. Mostrar é igual a gente brinca, mostrar os músculos evita conflito. Pode entrar, deixa entrar, pode deixar entrar, ver de pertinho, porque são alunos ou que vão estar ou já estão. Então é importante que eles vejam aqui o trabalho que eles vão realizar aqui. Eu só estou aqui porque nós estamos no começo de aula, capitão, e nós não tivemos tempo de contatar, mas eu queria um aluno aqui perto para poder fazer outra oportunidade. Na próxima oportunidade. Então, obrigado pela visita de vocês aí, sejam bem-vindos, tá? E se vocês aceitarem o desafio aí de poder ajudar a sociedade de alguma forma, debatendo sobre as profissões, sobre com as autoridades e tudo mais, vai ser sempre bem-vindo, tá, alunos? Estão visitando. Para quem não está vendo a gente, são alunos que estão nos visitando. Daqui dentro da escola do Pensar. Show. Então, Gui, como eu estava comentando, eu acho que assim, eu posso falar sobre a visão militar, que é o quê? Um país tem que ser soberano. E para ser soberano, você tem que ter forças armadas. Hoje em dia, a ideia do conflito não traria bem para ninguém, porque todas as economias são interligadas. Então, se você entrar em conflito com outro país, vai te faltar um insumo de alguma coisa que você precisa até mesmo para continuar a guerra. Então, a ideia do conflito já nem faz muito sentido. Só que a ideia de mostrar que você pode entrar em conflito é o que traz uma segurança. Entendeu? Por que os Estados Unidos talvez, né? Eles estão em crise. O presidente deles ali, ele é um pouco menos arrefecido nessa política internacional. Mas por que eles eram respeitados? Porque eles tinham um aparato militar gigantesco. Então todo mundo olha e fala, a gente não pode mexer com eles. Eu sei que essa pergunta que fizeram, capitão, foi uma pergunta de levantamento de bola para a gente chutar. Mas foi importante ter feito essa pergunta porque tem gente que é contra o serviço militar, ao alistamento obrigatório. Eu só posso dizer o seguinte, nós só temos liberdade justamente porque nós temos o militar, que nós temos os jovens do exército para nos proteger, senão nós não teríamos essa liberdade. É aquela história, se você quer viver em paz, você tem que estar sempre preparado para a guerra, né? Aquele ditado grego, né, que fala, né, se passem para bellum, né? Para viver a paz, prepare-se para a guerra, né? Então é isso. Quando a gente traz o conscrito, quando a gente faz o serviço militar obrigatório, é para você deixar uma turma de reservistas. Tem um sentido por trás. É uma massa que você tem que incorporar ela num tempo rápido para uma resposta eventual de uma agressão internacional. Então esse é o ponto, né? Que assim, em outros países não é obrigatório, mas é de carreira. Então a partir do momento que você entra no exército, você ganha e segue carreira. É diferente do nosso, que a carreira é por serviço público. Isso aqui faz um contato, como você perguntou lá atrás sobre o policial, o militar aqui, né? E lá, nos Estados Unidos. Porque lá, o militar não é obrigatório, só que automaticamente é de carreira. Então você entra... O alistamento é obrigatório. Lá também? Não, lá nos Estados Unidos eu acho que não é não. O alistamento militar... Vamos a gente pode pesquisar. Só vou checar isso aí. Quase certeza que não. E aí é por isso que aqui no Brasil justamente para como não é de carreira, a carreira é concursada, então você tem que ter um corpo de reservistas, né?
Pelo que eu me lembro, é o seguinte, lá nos Estados Unidos, depende do estado do país. Está em estado de guerra, eles são automaticamente, qualquer pode ser chamado. Ele já entra como reservista. Mas lá teria que... Lá é outra, tem as milícias, né? E não como nós concebemos milícia aqui no Brasil, né? Lá as milícias, elas são organizadas, eles são conscritos, tem uma série de detalhes. Tem aí, os que chamam de mercenários, né? Que são pagos para a guerra. Também então, tem isso. Então Blackwaters, né? Isso. Tem essas aqui. Mas aqui no Brasil é justamente por isso. Porque, por exemplo, se você for pegar, tem o livro lá do Dan Stevenson, que ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial chegaram a chamar acabaram os conscritos, eles chegaram a pegar pessoas de 17 anos de idade pro combate. 16 foi a última turma que eles chamam, que foi chamada. Então você precisa de uma massa preparada. Porque você tá vendo, às vezes, lógico, não duvido que na história da humanidade vai ter um conflito da magnitude da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Espero que não, né? Mas na Primeira Guerra Mundial morria tanta gente, que era uma guerra de atrito, né? Ficavam lá na trincheira a 10 metros de distância, trocando tiro por dias, horas a fio. Morria milhões de pessoas. Então eles chegaram a chamar crianças, né? 16 anos é criança. Significa que já não tinha mais outros recursos. Não tinha outros recursos. Então essa é a demanda do alistamento obrigatório, para você saber quem são as pessoas que você vai convocar. Porque num conflito, essa mobilização tem que ser muito rápida. Então você tem que ter o nome das pessoas. Você não pode ficar lá. Imagina, o Brasil entra em confronto, aí coloca uma tenda lá na Praça da Sé, lá, ó, quem quer ir lutar com o Brasil lá? Vai meia dúzia de voluntários bandeirantes vão passar lá. Só que a gente tem que ter vai buscar o Zezinho lá na casa dele, o Huguinho, agora é conscrito, vambora. Agora é mais ou menos por isso. A parte legal eu não sei, mas a parte do militar, por quê, é por isso. Porque você tem que saber onde estão essas pessoas. Onde eles estão. Sim. E já tem que estar treinadas, né, perdão. Porque chamando pro serviço obrigatório, ele tem o treinamento básico, né, que é quando você traz, o cara tá mais ou menos pronto, né? A menos eu fui dispensado pelo excesso de contingente na época. Você também foi, na minha cidade era todo mundo dispensado. Exato. Eu queria também fazer um agradecimento aqui às pessoas. Primeiro, à diretoria da Escola do Pensar, que tem patrocinado o Podmakers de forma pioneira. Além disso, também temos um amigo da pizzaria Pimpolina, que tem nos ajudado bastante, porque é muita despesa que se tem, e à noite, na parte da noite, sempre ele manda a melhor pizza italiana que tem aqui na região. Um abraço para você, Ayrton. E também a parte dos móveis. Você vê que móveis interessantes aqui, né? Sim. Puxa vida. Então, rústico, né? Telmo da Beija-Flor, tô mandando um abraço para você. Um abraço. Obrigado, o capitão também tá mandando. E também nós temos o Top Carreira também, que é o nosso programa, onde o adolescente ele entra para ter orientação vocacional. Muito legal. A partir do 9º ano até o final do ensino médio é uma espécie de orientação vocacional, porque as escolas ultimamente elas não têm tido nem tempo para o currículo, mas agora com essa mudança da nova BNCC, todo aluno nosso da Escola do Pensar, ele é um potencial fornecedor de conteúdo. Ele produz o próprio conteúdo do que ele aprende para ajudar outros alunos em outros lugares. Que legal, que massa. Ele é o protagonista do conhecimento. Mas hoje em dia com essa tecnologia, né, é a tendência do futuro, né? Você vê ali um rapaz com 17, 18 anos num TikTok, num vídeo do Instagram, desenvolvendo alguma coisa bacana, né? Passa uma mensagem muito mais forte do que muitos bilhões de dólares em campanhas, né? Você sabe o Kay Lane, né, que é aquele youtuber que não fala nada. Sim. Ele só fica... Só mostra as mãos, né? Sim. Né? Isso é muito legal, isso aí. Sim, esse cara é muito legal. E ele tem feito assim um serviço de mostrar a lógica simples das coisas, né? Capitão, como é que fica a família do policial? Como é que você pode dizer assim, como é que ele pode ter uma relação boa com a família? Eu acho que a primeira coisa é principalmente mostrar que a polícia militar são humanos de farda, né? Nós não somos super-humanos, nós não somos melhor que ninguém. E nós temos tantos sentimentos como qualquer outra pessoa, entendeu? Então, o melhor caminho de você... Então, uma coisa muito importante é separar o que é profissional, né, do que é pessoal. Às vezes o nosso trabalho é muito, muito carregado, e é por isso que, fazendo até um paralelo com aquilo que a gente tinha comentado da fé, uma oração antes de chegar em casa, justamente fala: Deus, obrigado por tudo, me protegeu, eu estou em casa, me dá paz. Que às vezes você vem com aqueles problemas carregados, né, e você tem família, né, tem pai, a gente tem uma esposa, namorada, irmãos, irmãs. Às vezes a gente traz o problema carregado, né, de
do trabalho e descarrega em quem não precisa, né? Então acho que a gente tem que ter essa sabedoria de falar, ó, que cada coisa no seu lugar. E uma relação saudável, né? Tipo, sem esconder nada, porque às vezes a nossa profissão traz algumas coisas pesadas, algumas ocorrências, e às vezes o desabafar também faz parte, né? A gente tem que ser aberto. Mas é isso, para manter eu acho que o jeito mais fácil de você manter a sua família protegida é separar um pouquinho do aquilo que é legal você levar como curiosidade, às vezes como uma coisa da rotina, e aquilo que é um problema seu, mas que isso vai ser resolvido quando você voltar pro trabalho, entendeu? Não é aquela coisa que você vai carregar para você, entendeu? Eu vou falar como civil agora e vou falar pro meu amigo militar que tá ouvindo a gente. Eu vou fazer uma pergunta que também serve para mim. O que adianta eu ajudar a sociedade ou alguém ou algum aluno aqui na escola e às vezes gastar mais tempo com uma pessoa se eu não estou gastando tempo, e eu estou fazendo a meia culpa aqui, com os meus filhos, né? Então às vezes a gente gasta, a gente precisaria ter, quem sabe, de colocar um pouco mais de prioridade para gastar o tempo com os nossos próprios, né? E isso aí é uma coisa que é meio que normal em todas as profissões. A gente se dedica demais aos outros e poucos para os de dentro, né? Mas é por isso que eu falo a situação do altruísmo, né? Que eu falei daqueles valores, porque muitas vezes você vai ter o mesmo problema em casa, mas você vai sair para resolver o dos outros. O seu você deixa lá em stand-by e fala, putz, você sai brigado com a mulher, alguma coisa, com o irmão, com o filho, mas você vai resolver o problema dos outros para voltar e às vezes não resolver o seu, né? Então pois é, por isso que eu digo assim, a prioridade deveria ser os nossos, a família, porque se você não salva o próprio nosso, como é que você vai querer salvar os outros? Claro. É só uma pergunta para pensar, tá? Eu não quero dar bronca em ninguém aqui, longe disso. Amigos, pode falar, Cleiton, mais perguntas. E de quem? Beleza, agora da Márcia. Márcia Santovito. Ela fala o seguinte: qual a idade máxima para prestar na escola de oficiais do Barro Branco? Agora mudou, né? Antigamente só podia entrar mais cedo, né? Só que podia só no máximo 26 anos de idade, né? Porque aí você se formava com 30 para aproveitar ali a vida do oficialato. Só que agora mudou a regra, porque antigamente isso aí criava uma disparidade do tipo... Uma aposentadoria. Além da aposentadoria, o policial, ele entrava como soldado e já estava velho demais para poder prestar o Barro Branco. Era um contrassenso. Falou, mas eu sou policial, não posso prestar o concurso interno. Aí, para alinhar essas questões, agora o policial, tanto policial como civil, pode entrar até os 35 anos no Barro Branco, entendeu? Então, tipo assim, porque assim, aumentou um pouquinho também a expectativa de vida, aumentou o tempo de serviço um pouquinho, então aquela pessoa que entrar no Barro Branco com 35 anos... Lembrando que vai aposentar mais tarde. Isso, um pouquinho mais tarde. Ele vai acabar tendo um tempo de vida útil como oficial de mais ou menos uns 20 anos, então é uma média razoável, pelo menos metade da carreira ele vai trabalhar como oficial. Porque antigamente criava uma disparidade, às vezes o cara entrar no Barro Branco e aposentar depois de um ano. Fala, 4 anos treinando o cara para não usar para nada, entendeu? Então criou para equilibrar essa demanda do tipo de tempo de trabalho com ser justo, fechou aqui 35 anos, agora é o máximo. Top, boa pergunta. E a próxima? Beleza, próxima pergunta do Dark Demur também. Ele fala o seguinte: como o policial se porta diante da sua vida pessoal com relação ao trabalho? O trabalho afeta muito a sua vida pessoal ou tem como distinguir, né, a vida pessoal, a família, da farda que você utiliza? Eu posso responder essa, se permitir. Por favor. Ele vai querer ouvir a sua opinião, né? A minha, né? Senão eu seria o militar e você seria o host. Tranquilo. Mas eu vou tentar dizer o seguinte: é impossível você separar as coisas. Eu acho que o ser humano, ele é um todo, né? Sim. É que assim, é uma simbiose, né? Porque se você conseguir separar, você não tá sendo um policial, né? Você não tá sendo... Você é um Robocop. Você tá sendo um Robocop. Você entra no quartel, troca o chip, sai do quartel, destroca o chip. Mesmo o Robocop, se você vê no filme, ele tinha umas lembranças da família antiga. Da família dele. Então, quando a gente fala dessa separação, não existe... O que existe uma separação, assim, de problemas. Eu acho que isso é saudável. Agora, de convívio, não. Você começa a evitar alguns lugares, porque você sabe que ali você talvez não seja bem-vindo, ou ali você vai ver uma coisa de errado. Você começa a ter a sua postura de ser mais polido. Por exemplo, até no uso da arma, né? Tipo, poxa, eu não sou policial 24 horas, eu sou policial no trânsito de serviço. Quando eu tô de fora
de folga, perdão, eu tô armado, mas eu tô ali pra proteger minha família, não pra sair metendo arma na cara dos outros, abordando, fazendo uma loucura. Então isso cria um mix, né? Então se bem que se você vê uma ocorrência, você é obrigado a interferir. Claro, sim. Mas a questão é não uma ocorrência, mas a questão é, por exemplo, assim, vou abordar um cara porque eu não gostei dele. Então, isso vai se misturando. Essa sabedoria vem porque você é policial como profissão, e isso reflete na sua vida pessoal. Então, isso é uma coisa boa, né? Na verdade, não é uma coisa ruim. O que eu acho que você não pode é carregar os problemas. Agora, a disciplina, né? A coragem de ver alguém precisando de ajuda e você ir lá ajudar durante seu horário de folga, assim, entendeu? O altruísmo e falar, putz, meu vizinho, preciso descer essa geladeira aqui, ó, da casa. Pô, vamos lá, dá uma força pro cara, entendeu? Isso fantástico, muito sabe, legal, bacana. O militarismo traz essa disciplina consciente de falar assim, pô, eu tô aqui, vou ajudar a fazer um pouquinho a mais. Então é uma mistura, né? A coisa funde, né, na sua vida. Eu acho que é difícil separar. Eu acho que pelo contrário, eu acho que é a profissão que mais aglutina na pessoa. Que, por exemplo, pedreiro, vamos um exemplo bem genérico. Ele desce, ele vai lá, faz a obra, volta pra casa e assiste televisão. Ele não precisa se preocupar com mais nada. O serviço dele ficou lá na obra. Se bem que eu conheço vários que ajudam a encher a laje dos outros. Sim, claro. Sempre tem aquele amiguinho que você precisa fazer um bico, né? Não é bico não. Os caras fazem... vou botar uma laje, né? Sim. O cara ajuda o outro a construir a casa. Esses caras não param também, não para. Mas é um exemplo, tipo... ele não tem obrigação. Um chapeiro, por exemplo. O rapaz faz um lanche. Ele vai lá, faz o lanche dele. Chega em casa, às vezes o que ele quer é um miojo, porque ele tá com o saco cheio já de fazer 200 mil lanches. Ao contrário da gente chega lá, putz, e queira ou não, o vizinho sabe que você é policial, dá um BO, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele liga pro vizinho. No grupo do Zap lá do condomínio onde eu moro, é isso. Dá um BO, começa aquela discussão, vamos perguntar pro capitão. Falou, lembraram que eu sou policial. Aí vai lá, fala, pessoal, temos que observar isso, observar aquilo, a lei fala isso, a lei fala aqui, entendeu? Engraçado, eu não tinha parado para pensar isso, mas o WhatsApp fez o militar trabalhar muito mais. Né? Muito mais. Consultoria, então, nem se fala. O famoso tirar dúvida. Meu filho fez tal coisa. Eu falo, putz, querido. Quem não gosta de ter um amigo militar, né? Poxa vida, né? Mesmo aqueles que não deveriam. Que não deveriam querer. Ora, atenção, mais umas perguntas, só nós vamos encerrar, porque a gente tem que dormir, tem que cuidar da família, lembra? Né? Então é isso aí. Beleza, tem mais 2 perguntas aqui. Essa primeira vem até calhar com o assunto que vocês falaram no começo do podcast. O policial em um ambiente público, ou em lugares onde ele frequenta, né? Ele fica sempre em alerta, e vamos colocar aí um adendo, quando ele está à paisana e quando ele está de farda, tá? Ele fica de olho nas pessoas, em suas expressões corporais, para identificar um possível humilhante, ou ele, às vezes, relaxa um pouco e vive o momento? Eu acho que não dá pra relaxar 100%, porque é o que eu falei, essa simbiose, né? Depois que você vira policial... eu posso complementar, com a sua licença, dizer o seguinte, qualquer treinamento, você não tem como depois destreinar-se. Exato, né? exato. É igual, por exemplo, você é jornalista, você tá lá de boa com a sua família num parque, mas aí de repente a montanha-russa dá um piripaque. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer, bicho? Abrir o celular e começar, tamo aqui, pá, não sei o que tem. Eu acho que eu era mais assim. Hoje eu acho que eu tô mais preocupado em colocar a família em proteção, claro. Primeiro. Sim. Se você tivesse que escolher. Mas vamos dizer que numa situação onde você estivesse lá sozinho, não sei. Registrar. A primeira coisa que você ia fazer era pegar o celular, putz, vou filmar, ou por exemplo... Eu tô aqui, tô vendo um cara roubar alguém ali. Putz, eu vou filmar que pode ser que eu consiga ajudar a polícia aqui. Aí você faz um vídeo, tenta pegar a placa, entendeu? É igual a polícia. Essa pergunta foi boa porque sua resposta me fez lembrar uma coisa que eu gostaria de colocar em pergunta para você. Eu vou contar a experiência rapidamente, tentar responder do que aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de tirar a minha CNH e eu estava indo para a faculdade, eu acho, não lembro. E de repente eu vi uma ocorrência, né? E era uma mulher num ponto de ônibus e tinha uma criança pequena pedindo, pelo amor de Deus, ajuda, para socorrer. Aqui eu não estava escutando, mas depois soube que era a mãe. Tinha acabado de ser baleada. Eu não vi mas passaram numa moto e atiraram. Naquela época não tinha SAMU, não tinha nada disso. Qual que era a nossa primeira response? Era pegar e fazer como meu pai sempre fez. Aquela ideia de filho de militar, eu parei o carro, coloquei a mulher dentro do carro, sangrando muito, assim. Eu me lembro como... Porque essa cena você não esquece, né? E ela foi ali atrás e eu fui fazendo um trabalho de viatura, assim, até o Hospital Campo Limpo.
Cara, tô falando disso de 1988, tá? Então faz tempo, eu não sei nem se era nascido. Cheguei lá, tinha um policial lá, ele já pegou uns dados como testemunha, tá? Bom, eu não sei o que aconteceu com o cara. Não, na ida, a filha, ela agradecia, falou, obrigado que você parou, e disse assim, olha, se eu morrer, fala que eu vi quem foi meu marido, tá? Então, eu tinha essa coisa, a filhinha dela, sua mãe, calma. A filhinha devia ter uns 9 anos, cara, foi uma cena muito difícil. A partir dali, eu comecei a ser chamado para ser testemunha. Vai. Acompanha o inquérito até o final, né? Então, eu não sei o que aconteceu com ela, mas não me davam notícia sobre ela. Eu sempre perguntava, quando eu ia na delegacia, o que aconteceu com ela, né? Eu queria saber, poxa, se pelo menos ela tinha... Não era informação para poder ser passada. Mas eu comecei a passar de ser aquele que socorreu para ver... Mas pera um pouquinho, você viu? Tá entendendo como é que começou a virar? Foram passando os anos, aí pergunta, você tá aqui como suspeito, você tá como... Você tá entendendo? Nossa, como é que é? Jura? Sim. Então eu ia para prestar o depoimento, eu disse, eu sou uma testemunha, eu socorri a mulher. Mas o senhor é parente da vítima, o senhor é parente do acusado? Tá entendendo? A pergunta que eu vou lhe fazer. Hoje, teria que parar, o procedimento não é esse. Nenhum civil vai parar para socorrer ali uma vítima. Eu pergunto, o que você faria se você fosse um civil? Depois sabendo que poderia dar esse BO todo. BO no sentido de BO mesmo. Né? De BO mesmo. De BO de literalmente ir pro papel, né? Eu acho que assim, a gente tem que fazer um juízo de valor, né? O bem maior é a vida. Acho que se... Imagina, às vezes a diferença da mulher ter ser salva ou não é 30 segundos do atendimento, entendeu? Então, eu sei lá, eu socorreria, entendeu? Além do mais, até fazendo um paralelo, tinha uma época que... Eu não sei nem se essa norma está em vigor ainda, que falava que o policial militar, depois de trocar tiro, não podia socorrer. Aí o próprio juiz falou, peraí, mas qual que é o bem maior? É a perícia no local ou é a vida? Aí entrou-se num conflito de interesses e aí perceberam que o quê? O bem maior é a vida. Além do mais porque, por exemplo, a gente chegava no local e se era uma vítima que não era da polícia, em tese, né? Não foi uma troca de tiro, não podia socorrer? Só que é vítima, acabou de ser baleada. Então mas aí a gente entra na questão dos direitos humanos, que eles iam sempre dizer, mas quem disse que ele foi socorrer? Colocou na viatura e terminou de matar. Então, isso, E tem aquele problema daquele conflito eterno. Lucubração, né? É lucubração. Então, eu digo o seguinte, eu concordo com você, muito obrigado por essa resposta. Eu não sei da vida dela, se ela está viva ou não. Eu não sei se ela teve a oportunidade de casar e ter outros filhos, eu não sei. Eu prefiro não saber, mas eu prefiro entender que o que eu fiz me pareceu certo naquele momento. Mas sabe quem que você pode ter ali ajudado? Aquela menina. Ela acreditou no ser humano ali. Ela falou, puta, alguém parou pra me ajudar, meu. Podia ter ficado dando tchau aqui a noite inteira e minha mãe estatelada aqui. Esse rapaz parou pra me ajudar. Talvez aquela menina ali você salvou. Você pode não ter salvo a mãe, mas você salvou ela ali. A esperança no ser humano ali continuou. Não tinha pensado sobre isso. Realmente, e ela pode ser até uma militar hoje, não sei. Pode ser uma socorrista, uma enfermeira, uma médica, um bombeiro. Olha lá, talvez você salvou aquela menina. Puxa vida, me emocionei agora com essa sua possibilidade. Eu queria agradecer muito mesmo. Desculpa as perguntas que não conseguiram aqui terminar, mas eu quero dizer o seguinte, estamos aqui à sua disposição para o que deve é. E você é o mesmo para vocês. A gente mora aqui perto, né? Estamos à disposição tanto no serviço como por apoio para qualquer outra coisa aqui, para ajudar as crianças, às vezes uma palestra ou uma visita, né, querer saber como funciona, às vezes num momento com um pouco mais de calma, entrar nos menores ali da nossa atuação, de como funciona, a curiosidade, né, e eu só posso agradecer. Isso é importante porque a criança tem algumas perguntas que são diretas para o... muito legal, né? Sim, eles não têm filtro, né? Zero filtro. Sem filtro, imagina. Sim. Aqui a gente ainda pisa um pouquinho em ovos, mas com eles é direto na veia, né? Pois é, vamos ver como é que vai ser isso. Com certeza. Muito obrigado a vocês da audiência. Obrigado à família. Um prazer. Do capitão. Obrigado pela sua disposição de servir. Sim. Bom, e também a todo policial, todos eles, do estado de São Paulo e brasileiro que está nos assistindo. Com certeza. E também aqueles que querem ser também. Sim, os futuros. Felicidades, que Deus proteja. Amém, que não. Obrigado, fica com Deus. Tchau, tchau. Poxa, que legal, cara. Muito bom, viu?